Olá, meu nome é Marco Canteiro, sou médico, palestrante. Hoje é dia 21 de março de 2020. O tema só poderia ser coronavírus. Então é um tema importante que a gente está aprendendo e hoje nesse vídeo eu vou passar para vocês aí um resumo do que eu aprendi nos últimos dias, da minha experiência, daquilo que eu tenho de expectativa futura e relacionar também à saúde mental e ao isolamento. Como médico, eu estou inscrito no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com o número 69556. Tenho especialização em medicina do trabalho e ginecologia, 30 anos de formado e bastante experiência no atendimento às pessoas, e hoje eu estou preocupado. Os números mostram um impacto muito grande na China, com uma supressão da doença lá, da circulação das pessoas e uma melhora. A Itália no caos que todo mundo já sabe, a Espanha aumentando muito o número de casos, Estados Unidos também, e o Brasil numa fase ascendente com uma subnotificação de casos. Eu atendi nos últimos dias muitas pessoas que eu tenho absoluta certeza que não eram resfriado comum, mas eu não tenho diagnóstico. A gente não tem, neste momento, a capacidade técnica de fazer o diagnóstico, e aí os números não aparecem. Os números oficiais são das pessoas que têm critérios para atendimento hospitalar, para internação, e aí o número está até ontem perto de 1.000 casos. Eu tenho absoluta convicção que no estado de São Paulo tem mais do que isso. As autoridades sabem disso, estão se preparando para isso, e cada autoridade hoje tem um desenho, tem um formato, está sendo feito algumas restrições com um conceito de mitigação do risco, onde você para a escola, para a universidade, fecha comércio, tem as ações que são importantes, mas na prática a produção continua existindo, as pessoas ainda têm que trabalhar, as pessoas têm empregos, têm que trabalhar, e isso implica em circulação de pessoas. Então vamos aqui a alguns fatos muito importantes. Eu gostaria de começar falando sobre a evolução das doenças virais, a evolução das doenças, das grandes epidemias. A gente teve na história da humanidade inúmeras epidemias, desde o Império Romano existem relatos de epidemias virais ou bacterianas que dizimaram populações. Isso faz parte da história natural, isso faz parte da evolução das espécies. Charles Darwin, no século XIX, descreveu isso, falando da seleção natural das espécies, que todas as espécies passam por isso, animais, plantas, e nós somos uma das espécies, e que estamos sujeitos a isso. Mas como eu digo na minha palestra Você Viverá 100 Anos, é uma palestra que eu fiz no ano passado, tenho feito em algumas empresas, mostrando o avanço da ciência, o quanto a ciência impactou na história natural, na evolução natural, na mortalidade por inúmeras doenças. A ciência interferiu de uma maneira positiva, de uma maneira aberta, de uma maneira evitando a morte. Isso a gente tem usufruído, isso. Todos nós, no século XXI, somos privilegiados por poder usar ferramentas tecnológicas, seja de vacina, seja de medicação, cirurgia, saneamento básico, inúmeras ações que foram construídas pela ciência, ciência farmacêutica, ciência médica, engenharia, diminuição da pobreza nos países que conseguiram diminuir essa pobreza, e isso elevou muito a expectativa de vida. E agora temos um evento novo que, na verdade, ele espelha o que já aconteceu no passado. No século XIV, a gente teve a peste negra, que dizimou a Europa. Era uma doença muito, muito séria, causada o transmissor era a pulga do rato, e que as pessoas eram infectadas, e aí não tinha tratamento, não tinha antibiótico na época, e dizimou mais de 100 milhões de pessoas. No século passado, há 100 anos atrás, na Europa também, a gripe espanhola, indevidamente chamada espanhola, porque na verdade aconteceu na Europa inteira e em alguns outros lugares, dizimou também
mais de 100 milhões de pessoas. Então a gente está falando de situações que já aconteceram e que de uma maneira geral têm sido bem controladas nos últimos anos. A gente tem agora, nos últimos 20 anos, aí a SARS, Ebola, a gripe H1N1, todas as epidemias que foram localizadas. A H1N1 foi um pouco maior, mas que foi conseguido com sucesso ter uma contenção. O coronavírus tem se comportado diferente do ponto de vista de globalização. É uma doença que já atingiu todos os continentes, todos os países têm. Eu acho que há uma subnotificação em alguns lugares. No Brasil, evidentemente que há, não tem registro de todos os casos. Alguns outros lugares registram mais. Índia, os números são baixos. Os números que estão no site da Organização Mundial da Saúde mostram números muito pequenos. Muito próximo da China, é um local muito visitado, que tem um comércio importante, com mais de 1 bilhão de pessoas. Eu não acredito nos números da Índia. Algum motivo deve ter. De imediato, eu imagino que seja a não realização dos exames e, eventualmente, mortalidade não declarada por coronavírus. Isso é bastante possível. Nas minhas anotações, acho bacana a gente falar sobre como é que é a doença. É uma doença que a mortalidade é maior nas pessoas mais idosas, não se sabe exatamente por quê. Por uma pneumonia intersticial, quer dizer, uma pneumonia grave entre as células onde tem ar e onde tem sangue, dentro de onde existe a troca no alvéolo pulmonar, onde existe a nossa capacidade de oxigenar o nosso sangue. As células que ficam aqui naquele espaço, na verdade o espaço entre as células é atingido e a pessoa perde essa capacidade. Então, a condição obrigatória para tratamento dessas pessoas é um respirador, que facilita esse processo de troca, com todo o suporte de UTI necessário, e, portanto, a gente está falando de ferramentas muito caras, muito difíceis de ter, nem todas as cidades no Brasil têm, que são leitos de UTI. Leitos de UTI com equipamentos muito caros, e equipe que tem que ser muito bem qualificada, um profissional, médico que trabalha em UTI, enfermeiro que trabalha em UTI, toda a equipe de suporte, de limpeza, fisioterapeuta, uma série de profissionais capacitados que trabalham em UTI são muito bem treinados e não tem disponíveis assim em todos os lugares. Os grandes centros têm bastante, mas as cidades menores não têm e levam para os centros médios que são de referência. Esse é o modelo no Brasil que tem funcionado, com muitas críticas até o momento, até o mês de fevereiro, de março de 2020. A partir de agora, esse processo vai mudar. A gente vai ter uma série de pacientes que vão estar doentes, vão ocupar os leitos de UTI, e aí a gente fala sobre a mortalidade do paciente de coronavírus, que vai de 1, 2% nas pessoas mais jovens, ou até menos do que isso, e chega a 5, 6, 7, 10% nas pessoas de mais idade. Mas a gente não está contando, nesta conta, um outro fator importante, que é o leito ocupado de UTI. Leito ocupado que até o mês passado era ocupado por todos os pacientes, por todas as pessoas que tinham qualquer doença. As outras doenças continuam existindo. As pessoas infartam, as pessoas têm derrame, as pessoas têm complicações de câncer, tem politrauma, tem acidentes, tem inúmeras doenças que matam no mundo 70 milhões de pessoas por ano. E essas pessoas, uma boa parte, inclusive as brasileiras, usam a UTI para se recuperar, para não morrer. É sempre aquela história, a gente engana a morte, você viverá 100 anos, é o meu tema, e realmente eu acredito nisso, porque a ciência dá o suporte a isso. Enganando a natureza, dando tratamento, e as pessoas entram na UTI, e talvez a maioria delas, tem várias estatísticas, mas uma boa parte das pessoas que entram numa UTI saem da UTI e vão para suas casas, recuperadas, quer dizer, aquele evento de ficar internado salvou a vida dela. Daqui a algum tempo, se as medidas não forem mais duras do que estão sendo, a gente não vai ter UTI nem para coronavírus e muito menos para as doenças que sempre exigiram de UTI. Se você for em qualquer UTI hoje, ou até o mês passado, ela estava sempre cheia, todas as UTIs sempre cheias de pacientes com doenças das mais variadas. Esses pacientes não terão para onde ir.
Por isso, o coronavírus passa a ser tão cruel, tão impactante, porque é uma epidemia, uma pandemia, né, o nome diz, é mundial, mas alguns locais existem focos maiores. A gente tem no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Brasília é um bom exemplo. A gente tem notícia de Brasília de que muitos governantes têm a doença, né? As pessoas tiveram um trabalho nos Estados Unidos e voltaram no avião, mesmo avião, e muitas pessoas deram positivo. Por que deram positivo? Porque fizeram um teste. Isso é muito importante. Tiveram sintomas, uma parte deles sintomas leves, eu não tenho informação de ninguém internado em estado grave, mas tiveram sintomas, como estão na administração, tiveram uma possibilidade maior, fizeram um teste e o teste deu positivo. A gente tem um monte de outras pessoas que, inclusive, que eu atendi essa última semana, do dia 16 até o dia 20, 5 dias úteis, atendi um monte de gente que eu tenho convicção que tinha um quadro diferente do habitual, daquele resfriado eventual ou de uma infecção de vias aéreas superiores, como a gente chama, pontual que acontece. Muito bom. Por que esse medo todo? Por que fica assim? Porque a gente está falando de morte. Na verdade, a morte é algo que o ser humano tenta tratar com alguma naturalidade, mas não consegue. Ninguém quer morrer. Na verdade, tirando situações pontuais, onde existe tratamento psiquiátrico, suporte, que são as pessoas que desejam a morte, eventualmente cometem suicídio, essas pessoas devem ser tratadas. Essas pessoas têm doenças que devem ser devidamente tratadas. Mas, tirando essas pessoas, que é a minoria, ainda bem, embora tenha muitos casos, é a minoria, a gente tem um amor, um apego pela vida, pelas pessoas, pela família, pelo contato com as pessoas. Nós somos seres sociáveis, seres que precisam de carinho, de contato, de afeto, de troca, de relacionamento, e por isso que nós chegamos até aqui. Nós somos, o Homo sapiens é a espécie que conseguiu transformar o mundo com conforto, com conveniência, com produtividade, graças aos nossos relacionamentos. Eu sou médico, o outro é engenheiro, o outro trabalha no mercado, o outro faz comida, o outro faz um produto importante, faz um automóvel, e assim vai. Cada um tem a sua atividade. O outro é um agricultor. Cada um de nós tem uma atividade. Todos juntos, somados, a gente vive em sociedade. E esse aspecto faz com que a gente goste da vida. O coronavírus veio e mostrou para a gente que a morte está próxima, que a morte pode acontecer. Como eu sou um homem da ciência que acredita firmemente nas soluções que a ciência traz, eu continuo com o meu discurso de que você viverá 100 anos. Eu acredito firmemente nisso, porque nós vamos ter soluções para isso. Mas as soluções para que a gente consiga resolver o coronavírus ou conviver com ele de uma maneira melhor, as soluções demoram. Existem hoje inúmeras pesquisas, o mundo inteiro está fazendo pesquisas muito assertivas, muito sérias, inclusive no Brasil, e pesquisas científicas sérias que vão trazer para a gente soluções de medicamentos para tratamento e soluções de vacinação. Mas isso demora porque a pesquisa tem que ser feita de uma maneira metodológica, que siga caminhos, que possa ser replicada com os mesmos resultados, que tenham grupos controle, tem toda uma metodologia para as pesquisas serem confiáveis e poderem ser aplicadas. E agora a gente está fazendo pesquisa com o avião voando. Na verdade, as pesquisas que a gente está fazendo já são com os pacientes, não houve toda aquela etapa preparatória que seria o ideal. Algumas com medicamentos já consagrados, medicamentos que a gente já conhece, para outras doenças, antivirais, antimaláricos. Tem uma série de produtos que a gente já usa, já está no rol de medicamentos que os médicos usam, que a indústria farmacêutica faz e que a gente está testando. Algumas situações aí de que já criou a solução, não temos essa clareza. Os produtos estão sendo usados, cloroquina, hidroxicloroquina, usado também para doenças autoimunes, estão sendo usados, estão sendo testados.
aquelas conclusões precipitadas de que houve a cura, não é verdade. Os testes podem ter resultados diferentes daqui para frente. Espero que não. Espero que de fato a gente consiga, que a ciência rapidamente consiga ter encontrado a fórmula, mas ainda é muito precipitado para isso. A mesma coisa com as vacinas. As vacinas têm um prazo, têm testes, são produtos maravilhosos, mudaram a história da humanidade, fizeram com que a gente não tivesse mais sarampo, poliomielite, varíola, varicela, inúmeras doenças que a gente conseguiu, tuberculose, dado logo quando a criança nasce. Quer dizer, a gente conseguiu minimizar muito, mudar a história natural das doenças com as vacinas. Isso a gente deve chegar também para o coronavírus, mas vai demorar. Vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei, mas vai demorar. Então a gente não vai ter a solução para este ano de 2020. 2020 a solução está nas nossas mãos, está com cada um de nós, com as políticas públicas e com a conscientização que a gente deve ter. Mais algumas lembranças aqui, a gente tem algumas coisas importantes relacionadas ao vírus, a possíveis mutações, então a gente também não conhece. É importante entender que as respostas objetivas, quando alguém fala com muita convicção sobre tudo, temos que ter alguma dose de incredulidade. Nem tudo a gente conhece nessa doença, a gente está simulando ferramentas baseadas em outras doenças virais, em outras formas, aquilo que já foi estudado e comprovado, mas a doença começou na China em dezembro, foi ontem, nós estamos em março, faz 3 meses que uma doença começou a ser percebida na China de uma maneira epidêmica e aí as ações foram feitas. Sobre o frio e o calor, também não há clareza científica disso que possa dizer com muita certeza que aqui no Brasil, como a gente está no verão, no final do verão, começando o outono, que a doença será mais amena. Não dá para dizer isso, não há clareza. A gente só vai ter essa clareza no verão da Europa, no verão do hemisfério norte, se as coisas diminuírem e realmente tiverem um impacto por isso. No Brasil a gente vai para o inverno, embora o Brasil é um país tropical, mas os países mais ao sul, especialmente da região sul, têm um comportamento um pouco mais temperado e que podem ter um impacto maior caso esse vírus tenha uma relação com a temperatura do ambiente, e não há clareza científica sobre isso. Nas minhas anotações, eu acho, a gente tem uma informação importante aqui que é sobre o saúde mental. Eu queria abordar um pouquinho porque a gente recomenda algumas coisas, do distanciamento social de uma maneira intensa, de uma maneira firme, de uma maneira muito séria. A gente recomenda a lavagem das mãos de uma maneira quase que obsessiva. É assim que deve ser. Lavar as mãos, limpar a maçaneta de porta, limpar chaves que você usa, tudo aquilo, limpar carregador de celular, limpar celular, tudo aquilo que você usa com frequência que outras pessoas podem tocar, você deve higienizar com água, sabão, o que for possível, com álcool gel, o que for possível, mas ter um cuidado muito rigoroso. E esse distanciamento social leva ao isolamento. Então eu estou aqui na minha casa agora, com a minha esposa, meus 2 filhos, cada um no seu canto, um longe do outro. Isso gera angústia. Eu falei agora há pouco que nós somos seres sociáveis. Isso gera angústia, isso gera um nível de sofrimento. Mas eu ouvi o outro dia, numa dessas notícias de WhatsApp, uma mensagem espetacular que falou que os nossos antepassados, e eu posso falar isso dos meus antepassados espanhóis, e muitos de quem está ouvindo têm antepassados que tiveram situações parecidas, aonde os antepassados foram chamados para ir para a guerra. Então imagina uma família que tem um garoto de 18, 19 anos e que esse garoto é recrutado pelo governo para ir para a guerra. E que a família não sabe se ele volta, se ele não volta, se ele volta com alguma lesão. E ele vai numa tremenda insegurança porque ele vai para uma situação desconhecida, de violência, onde ele pode ter que matar para continuar vivo, por uma causa muitas vezes que ele não conhece bem ou pode não acreditar. Então, nós não estamos sendo chamados para isso. Então, apesar da nossa dificuldade nesse momento, do isolamento social ser sofrido, eu absolutamente entendo que é sofrido,
A nossa guerra hoje exige da gente, é uma guerra, mas exige algo mais fácil de fazer do que ir para o fronte de batalha. A gente deve ficar, ao contrário, ficar em casa, quieto, comendo adequadamente, fazendo exercícios em casa. Tem uma série de exercícios pela internet que você pode fazer, aprendendo, lendo aquele livro que você comprou há 5 anos atrás e não abriu e que está na sua prateleira lá do seu quarto, da sua biblioteca. Pega aquele livro, leia, aprenda. Pela ferramenta da tecnologia que a gente tem hoje, aprender um monte de coisa, ouvir coisas que te acrescentem, que você termine melhor do que você começou. Contato com as pessoas, usar as ferramentas da tecnologia que você pode olhar para as pessoas, com os familiares, os amigos, as pessoas que você ama. Os avós, ter contato com os avós através dessas ferramentas, tudo isso são coisas que a gente deve fazer. Vai resolver o isolamento? Não. Mas se você conseguir observar isso de uma maneira muito positiva, como uma possibilidade de ganho no seu médio prazo, vale a pena. É difícil, mas vale a pena. A gente vai ter um impacto econômico que a gente não faz ideia. Muita gente vai ter problemas de emprego, as empresas têm uma série de problemas de fluxo de caixa, as pessoas que são autônomas, que não têm um emprego formal, o problema ainda é pior. Por isso, eu entendo, e baseado nos dados todos, que a gente tem que ter um comportamento muito duro hoje. Quanto mais tempo a gente adiar o isolamento, quanto mais tempo a gente continuar em rotina, as pessoas ainda tem gente que não acredita, ainda continua se tocando, ainda continua na sua atividade como se nada acontecesse. Quanto mais tempo, maiores os casos e mais longo será a crise. E quanto mais longa será a crise, tem uma crise financeira para todo mundo. Então, o ano 2020, vamos combinar? O ano 2020 financeiramente está perdido. Todo mundo sabe disso, as empresas sabem disso, o governo sabe disso, os governos sabem disso. Existe queda na bolsa, quem tem dinheiro na bolsa perdeu metade do dinheiro, mas isso vai passar. Absolutamente, a gente sabe que isso vai passar. É uma fase de crise, de restrições, aonde o objetivo é manter a vida. O objetivo é manter a sua preservação. Quando a gente fala de 2, 3% de morte, num país de 200 milhões de habitantes, se a gente tiver 100 milhões de infectados, a gente está falando de 2 milhões de mortes, que é mais do que morre por ano no Brasil de todas as outras doenças. Além das mortes por falta de leito das outras doenças que a gente possa ter e que seriam evitadas. Então a gente está falando de uma situação trágica, mas que tem solução. E neste momento, no dia de hoje, a solução não está no colo da ciência somente. Daqui a 1 ou 2 anos pode ser que a ciência dê conta, mas neste momento a solução está no comportamento das pessoas. Eu tenho muito receio nos aglomerados urbanos, onde a gente tem muita gente, onde tem situações precárias de moradia, onde tem 6, 7 pessoas morando na mesma habitação, do que pode acontecer se a gente não tiver essa consciência de um mínimo de isolamento e de higiene. Tem gente que não tem sabonete para tomar banho, tem gente que não toma banho, tem gente que não tem isso e não foi educada dessa maneira. A gente tem a oportunidade de sair melhor do que a gente entrou. Eu espero que em julho, agosto, a gente esteja já numa fase de crescente, de melhoria das condições, vai demorar aí 2, 3 meses, se a gente fizer as coisas a partir de já. E aí, essa é a mensagem que eu quero dizer. Na verdade, é uma mensagem positiva, entendendo o cenário, não é para ter pânico, não adianta o pânico, adianta as ações. O aprendizado em casa, o equilíbrio, o convívio com a família, o resgate da família, mesmo que sem o abraço, sem o beijo, sem o carinho, mas o resgate do convívio razoavelmente perto da família, a possibilidade da gente sair disso melhor do que a gente entrou, com aprendizado, com planejamento, com melhores condições higiênicas, com uma cidadania maior, um respeitando o outro, com compaixão, com empatia pela dor alheia. Isso a gente pode resgatar de verdade. E para terminar, nas minhas anotações que eu estou vendo aqui, como eu digo,
eu acho que, para terminar, eu sinceramente acredito na ciência. Recomendo que você acredite também. O meu lema, que é você viverá 100 anos, é a verdade. A gente tem feito isso de uma maneira espetacular. O ser humano faz isso de uma maneira espetacular. Este ano a gente vai ter baixas, teremos problemas. Eu espero que quanto mais a gente se esforçar, menor impacto vai ter. Vai ter um impacto grande, mas exige de nós muita dedicação nesse momento. Para que isso passe, a tempestade vai passar, a bonança chegará, a gente estará melhor e vai poder continuar a nossa vida. Outras situações podem vir no futuro. É assim que funciona a evolução do mundo. Outras situações podem ter problemas ambientais, problemas climáticos, tem uma série de situações que podem comprometer a nossa vida, que é o nosso maior patrimônio. E a gente vai tratando cada uma delas com respeito, com empatia, com cidadania. Então é isso. Muitíssimo obrigado por assistir os 26 minutos desse vídeo, mas eu sinceramente acredito que a gente vai poder sair muito melhor do que a gente começou, tocar nossa vida a partir do meio desse ano para frente. Tchau para todos, muito obrigado.